E nós vamos iniciar esse curso, esse estudo, através de uma matéria que é muito importante para nós entendermos a respeito da Bíblia. É impossível termos inteligência bíblica se nós não entendermos a Bíblia e não entendermos como é que a Bíblia chegou até os nossos dias, como foi que Deus trouxe este livro tão poderoso em nossas mãos. Ou seja, nós vamos aprender sobre noções básicas sobre bibliologia. Talvez você já ouviu falar desse termo e ainda não sabe o que é que significa. Pois bem, bibliologia significa estudo da Bíblia. A palavra logia significa estudo. E todas as vezes que você ver uma matéria da teologia que contém o nome logia, esse nome logia vem do original, que significa estudo. Ou seja, a palavra que vai se unir à logia significa a que se refere esse estudo. E tratando-se de bibliologia, significa estudo da Bíblia. É estudando a Bíblia, estudando sobre a Bíblia, entendendo a sua história, entendendo como ela foi escrita, só assim podemos ter inteligência bíblica. Então vamos lá. A palavra Bíblia significa coleção de livros. E como foi que este livro tão poderoso foi escrito? Ou, por que não dizer, esses livros? Porque trata-se de muitos livros, de vários livros, que foram juntados formando aí essa coleção de livros, que é a Bíblia Sagrada, a poderosa Palavra de Deus. Deus, por intermédio do homem, usou do meio inspiração. E também a palavra inspiração significa sopro de Deus. Quando nós usamos esse termo, uma pessoa está inspirada por Deus, significa que essa pessoa está sendo soprada por Deus. Deus está soprando sobre esta pessoa e essa pessoa está inspirada. E foi por intermédio deste poder que Deus usou homens para que as escrituras fossem escritas. Deus soprou sobre os homens. Deus inspirou homens para escrever as escrituras. E posteriormente a esta aula nós vamos ver aí como isso aconteceu. Foram diversos escritores, Deus usou profetas, Deus usou reis, Deus usou sacerdotes, Deus usou juízes e outros seus servos para que a Bíblia fosse escrita e esses livros viessem chegar até o homem. E também tem um meio poderoso a qual Deus usa para se manifestar aos homens. Que meio é este? Que poder é este? É um meio chamado revelação. É um meio a qual Deus usa para que o homem chegue ao seu conhecimento, para que o homem conheça Deus, para que o homem entenda os seus propósitos, para que o homem entenda a vontade de Deus. Deus usa por este meio chamado revelação. E revelação está dividido em 3 espécies. A primeira é a revelação geral. O que é revelação geral? É um meio onde Deus se revela ao homem ou a todos os homens, de forma geral. Todos os homens têm este meio revelação para conhecer a Deus, por intermédio da natureza ou por intermédio de toda a criação. O homem consegue ter a consciência que existe um Deus criador de todas as coisas. Nós vamos ler aqui o livro de Salmos. Vamos lá, livro de Salmos. Salmos de número 19. Está escrito assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Ou seja, este é o meio que Deus usou para se revelar ao homem, que é o modo revelação geral, que é a primeira revelação que existe aqui, onde Deus se revela ao homem, através da natureza, através da criação, como o salmista vai dizer no Salmos de número 19, o verso de número 1, onde vai dizer que o céu está proclamando a glória de Deus e também o firmamento está anunciando a obra das suas mãos. Segundo tipo de revelação que existe é a revelação particular. Ou seja, o que é revelação particular?
Revelação particular é a revelação feita a uma ou algumas pessoas de maneiras diversas, sem o objetivo de universalização que só indiretamente poderia ser útil a outros indivíduos. Ou seja, é quando Deus se revela de forma particular com um propósito específico diante de algumas pessoas, como ele se revelou a alguns profetas, como ele se revelou a algumas pessoas em específico, onde a Bíblia vai trazer a história desses homens, que Deus se revelou diante desses homens. No caso, como no caso de Abraão, como no caso de Davi, como no caso de tantos nomes da história, profetas, o profeta Ezequiel, o profeta Jonas, o profeta Isaías, por meio de revelação particular, Deus falou com esses homens. É interessante nós lembrarmos a história de Abraão, porque Abraão habitava na terra de Ur dos Caldeus e simplesmente Deus chega até Abraão e fala com ele, se revelando de uma forma particular, dizendo: Abraão, sai da terra em que você está, sai do meio da tua parentela e vá até uma terra que eu ainda te mostrarei. Então, essa é a revelação particular. E nós temos também a revelação especial. O que é a revelação especial? A revelação especial é o meio que Deus une tanto a revelação particular como a revelação geral e se revela aos seres humanos, ou revela aos homens a quem Deus tem propósitos. Vamos explicar isso com mais clareza. A partir do momento em que o homem conhece Deus, tem a consciência que existe um Deus criador, que se revela através da natureza, que se revela através dos céus, através da terra, acontece aí também uma revelação particular. E a partir do momento que une-se esta revelação particular com a revelação geral, se torna uma revelação especial, porque é a partir desse momento que o homem vai conhecer Deus de perto e ter um relacionamento profundo com Deus. Então, espero que esta aula tenha ajudado você. É uma introdução rápida para você começar a entender a respeito da Bíblia Sagrada e nós vamos aprender muito mais nas próximas aulas. E nós ficamos por aqui até a próxima aula e que Deus te abençoe.